Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Mais um programa Humanamente já está no ar. Parceria da Rádio Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre na melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Rô, como que você está? Tudo bem também. Doutor, hoje o nosso tema é relacionado a algo que está muito na cabeça dos brasileiros. Inclusive, uma pesquisa Quest recente revela a maior preocupação dos brasileiros no dia de hoje, que é a violência urbana. É a primeira vez desde o início da série histórica da pesquisa em que ela aparece isolada e no topo. Em dezembro de 2023, só para a gente ter uma ideia, eram 10% dos entrevistados que citavam a violência como a maior preocupação. E o índice saltou para 19% em julho do ano passado e agora atingindo 29%, quase 30% dos entrevistados. A gente tem essa epidemia dos roubos de celular em todas as partes do país, cenas de violência também frequentes que são registradas por câmeras de segurança e acabam sendo também espalhadas pelas redes sociais e que parecem estar dominando as mentes dos brasileiros e se transformando em preocupação. A gente vai falar um pouco sobre o efeito desses pensamentos constantes e negativos relacionados às imagens violentas que pairam na nossa imaginação. Também, doutor Daniel Barros, explicar o que o medo provoca no nosso organismo. Doutor, o que dá para a gente falar sobre essa preocupação tão grande dos brasileiros? O que isso vai gerando? É claro que cada pessoa tem uma forma de lidar com essas situações, né? O tema da violência urbana cresceu muito, de fato, né? E ele está dominando o noticiário, não é por acaso. Imagino que os números devam mostrar aumento realmente da violência urbana e isso se reflete no noticiário, isso se reflete na percepção das pessoas. O problema é que quando a gente se fixa nisso, então não estou dizendo que a gente não deveria noticiar, ao contrário, tem que ser noticiado até para cobrar as autoridades, estimular políticas públicas, melhorar a segurança, enfim, todas as iniciativas que precisam. Mas quando a gente só olha determinado tipo de notícia ou fica fixado num determinado tipo de notícia, fica se alimentando daquilo, isso vai enviesando o nosso pensamento, enviesando a nossa percepção e a gente pode, com toda razão, começar a ficar muito ansioso. Por quê? Tem uma coisa interessante no jornalismo, né, Rô? E isso também na lógica das redes sociais. O dia a dia, o normal, o comum, o que acontece mais não é notícia. Então, por exemplo, roubo de celular é uma praga, sim, qualquer cidade. Aliás, é um crime que é interessante quando a gente vê que acontece no mundo inteiro, né? Cidades turísticas, Londres, é um problema, em Paris, né? Mas, enfim, no Brasil também, um problema maior. Mas nunca é notícia a pessoa que usa o celular na rua e não acontece nada. E a maioria das pessoas usa o celular na rua e não acontece nada. São milhões de celulares roubados, mas são mais milhões de celulares que não são roubados. O que eu estou dizendo é que não é que isso não é um problema. O que eu estou dizendo é que nós pautarmos a nossa visão da realidade pelo noticiário torna a nossa visão da realidade enviesada. A gente começa a achar que todo mundo que usa o celular é roubado. Só que não é. Porque se todo mundo que usasse o celular fosse roubado, não seria notícia. A notícia seria o contrário. Nossa, uma pessoa usou o celular e não foi roubada hoje. Essa que seria a exceção, né? Então, esse é o primeiro problema que eu vejo. Não estou minimizando o problema da violência urbana, não estou dizendo que não é uma questão grave, mas de saída, pensando na nossa saúde mental, aqui no Humanamente, que é o nosso foco, a gente precisa moderar o nosso consumo de alimento, de sono e de notícias. E não pautar a nossa visão da realidade pelo noticiário, porque o noticiário é um recorte e é um recorte sempre mais intenso, daquilo que é mais excepcional, né? A gente tem uma realidade de medo, né, doutor? A maioria das pessoas, e incluo as mulheres nesse pacote, tem medo de andar na rua à noite, em ruas menos iluminadas. Muita gente evita caminhos ou deixou de andar a pé nos arredores das próprias residências. Diversos níveis e aí depende, é claro, muito da personalidade. Mas como essa sensação de medo, você falou da ansiedade, doutor,
ela pode também fazer com que as pessoas fiquem mais negativas, mais carregadas, como se a energia também ficasse mais baixa. Exatamente, sem dúvida. Porque o medo, e aí a gente, né, volta ali para o tema, a violência urbana, ela é muito representada, a gente acaba ficando com medo, e o medo é essa emoção que nos coloca de sobreaviso, nos coloca em alerta. O que pode estar acontecendo? Deixa eu monitorar o meu ambiente, não posso abaixar a guarda. Imagina a gente passar o tempo todo assim. Imagina a camada extra que tem disso nas mulheres, com medo de violências de gênero. Isso traz um desgaste emocional, porque isso custa energia. Prestar atenção, manter a guarda elevada, ficar monitorando o ambiente, custa energia mesmo, custa cansaço. E aí a gente termina o dia mais cansado, mais desgastado, mais estressado, com menos energia para fazer boas escolhas, para fazer atividade física, para se alimentar direito. Piora o sono, porque se você tem uma ameaça ao seu redor, o cérebro fica ligado, não consegue desligar, não consegue baixar a guarda, piora a qualidade do sono, o que vai impactar também na nossa vida emocional. Então, é um conjunto de fatores que a ansiedade e o medo podem trazer, levando a maior risco de adoecimento. Isso está super bem documentado. Né? Locais com mais violência, locais que as pessoas têm mais medo, elas adoecem mais, compreensivelmente. Eu ia te perguntar isso até porque existe um ditado popular, né, doutor, que diz que o medo protege. Quais são as emoções e os transtornos que estão ligados às sensações que o medo gera no nosso organismo? De fato, o medo protege porque ele é quase que um alarme ali, né? Você deixa de fazer coisas, você deixa de se expor, deixa de arriscar. Mas isso protege até, como qualquer proteção, é até determinado ponto. A partir de um determinado ponto, isso começa a te prejudicar. Você começa primeiro a abrir mão de coisas que você não deveria abrir. Você começa a limitar a sua rotina, a limitar o seu entretenimento, a limitar os seus relacionamentos. E mais do que isso, Rô, o sistema de alarme que vem embutido no ser humano, né, que essa resposta do estresse, ela foi programada ao longo da nossa história como humanidade para ser disparos eventuais. Então, você estava lá na caverna, assando ali seu coelhinho, não imagina, né, o homem das cavernas, aí passava um leão, ou vinha ali uma tempestade, isso disparava uma reação de medo, fugia do leão, matava o leão, esperava a tempestade passar, a coisa passava. Hoje em dia, no contexto de violência urbana, a gente muitas vezes fica com esse sistema de alerta ligado o tempo todo. Ele não é mais fásico, assim, não é mais de vez em quando, ele é constante, contínuo. E isso traz um desgaste para o nosso organismo, né, leva à manutenção em níveis altos de hormônios associados ao estresse, que vão levar a maior risco cardiovascular, vão levar a maior risco de alterações metabólicas, maior risco de obesidade, de pressão alta, piora do sono, enfim. Então, muitos problemas de saúde acabam sendo relacionados a essa sensação de estresse que é fomentada por essa insegurança que muitas vezes pauta a vida das pessoas. A gente segue tratando aqui no programa sobre esse assunto, como ele interfere na nossa saúde mental. E, inclusive, doutor, a nossa sala digital levantou alguns dados interessantes para a nossa conversa. Para a gente ter uma ideia, o interesse de busca sobre agorafobia cresceu 78% quando a gente faz a comparação com os últimos 5 anos anteriores, de acordo com as buscas da nossa sala digital. Agorafobia, que é o medo de lugares e situações que possam causar pânico, impotência ou constrangimento. A gente tem também um outro gráfico que mostra o interesse de busca sobre transtorno de estresse pós-traumático, que aí está no maior patamar da história. Começou a subir na pandemia, começou a aumentar a partir de 2020, 2021, mas em 2025 aumentou bastante também. Doutor, vamos falar primeiro da agorafobia, exatamente como é que ela pode estar relacionada com o medo da insegurança pública? A agorafobia, ela é, como você falou, um medo de situações que possam disparar o medo. É quase que como o medo de ter medo. Então, ela é muito associada à síndrome do pânico, né? Então, vamos lembrar o que é a síndrome do pânico. A ansiedade todo mundo tem, mas às vezes ela vem em crises, vem uma crise de ansiedade que dispara o coração, vem falta de ar, a pessoa que tem uma sensação ruim, acha que está ficando maluca, que vai ter um infarto e aí aquilo passa. Isso pode acontecer de forma
espontânea, sem nenhuma provocação. Do nada a pessoa tem essa crise e isso começa a se tornar recorrente, repetido. Isso a gente chama de síndrome do pânico. A ponto que a pessoa ela fica tão preocupada de ter essas crises que ela de pensar em ir num lugar em que isso possa acontecer e ela não vai ter uma escapatória ou não vai ter uma ajuda rápida, ela já fica ansiosa só de pensar e ela começa a deixar de ir, por exemplo, num cinema, né, ou num mercado muito cheio, ou às vezes até numa praça, que ela sinta que ela está ali de alguma forma desamparada. Em qualquer situação que ela imagine que possa ficar desamparada e se ela tiver uma crise ali, como é que vai ser? Ela já fica ansiosa, então ela já não vai. Isso é agorafobia, que é um transtorno de ansiedade. Não está diretamente relacionado à violência, não é um medo de assalto, por exemplo, né? Não é um medo de uma situação específica de violência, mas está associado aos transtornos da ansiedade, que estes sim, de forma geral, estão associados também. A violência urbana é um fator de risco. Então a pessoa o tempo todo ansiosa, o tempo todo preocupada, focada na violência urbana, vai ficando ansiosa, isso pode elevar o patamar de ansiedade da pessoa a ponto de ela começar a ter crises de pânico e aí, como decorrência disso, ter até a agorafobia. Então, a agorafobia pode estar ligada ao aumento da ansiedade com a violência urbana, Sim. doutor. Pode, né? A pessoa Exato. pode... Não é diretamente como no caso da nossa segunda tela que a gente viu, que é do estresse pós-traumático, né? O transtorno do estresse pós-traumático, ele é muito relacionado à violência urbana. Não exclusivamente, mas muito. Por quê? O que é o transtorno do estresse pós-traumático? É um quadro de ansiedade que acontece depois de a pessoa passar por uma situação traumática. Normalmente uma situação grave em que haja ameaça de morte, ou risco de morte, ou até testemunhar morte ou uma violência extrema. Porque o cérebro, ele vai querer sempre nos proteger. Então, você está passando numa esquina, e aí você vê um assalto, e aí você vê a pessoa ser ali ameaçada de morte, ou a pessoa passa por isso, né? A pessoa passa por isso. Sempre que você passar numa esquina, o cérebro fala, opa, é uma esquina, hein? Será que tem algum problema? Ou quando você vira aquele carro, ou quando você de alguma maneira se vira naquela situação, a pessoa pode vivenciar a mesma reação que ela teve na hora do assalto, ou na hora daquela abordagem violenta, seja o que for. E aí, só de estar passando no lugar, taquicardia, mal-estar, sensação de desmaio, a ponto de ela vai se anestesiando emocionalmente para não vivenciar aquilo, às vezes sonha com aquele assalto. Então, isso tudo é bastante relacionado, aí sim, diretamente à violência urbana, a ponto de que lugares em que tem mais violência urbana, você acaba vendo maior ocorrência de transtorno de estresse pós-traumático. E o estresse pós-traumático, doutor, ele tem um tempo que costuma durar depois da pessoa ter vivenciado uma situação ou observado uma situação de perto? Ele costuma passar depois de um tempo ou de um ano, ou ele pode exigir um tratamento e qual que seria? A reação aguda ao estresse é muito comum. Você passou por uma situação estressante, você viu um acidente de carro, você viu um assalto, nas primeiras horas, talvez até nos primeiros dias, aquilo pode ficar na sua cabeça, você fecha o olho, você lembra da situação e isso vai passando. Nas primeiras horas, nos primeiros dias, é uma reação normal que pode acontecer, o sono ficar meio até perturbado, mas isso vai melhorando com o tempo. Nos primeiros meses que isso acontece, fora esse primeiro momento, nesse primeiro momento a gente chama de uma reação aguda, mas depois disso, se isso permanece nos primeiros meses ali, até alguns meses já do evento, e vai perturbando a vida da pessoa, vai atrapalhando o seu desempenho, vai tirando o sono, vai atrapalhando os sonhos. E aí a gente vai começar a falar do transtorno de estresse pós-traumático, que não passa sozinho. O que passa sozinho é a reação normal. Quando o estresse pós-traumático se instala, é meio que um carimbo no cérebro, que ele fala assim, não passe mais aqui, não vá mais nesse lugar, não se coloque mais nessa situação, e a pessoa fica realmente com a vida limitada. Se ela faz aquilo, é à custa de muito esforço e de muito sofrimento. Então, precisa de tratamento, às vezes isso pode se tornar complexo, pode generalizar para outras situações semelhantes, trazendo um impacto real na vida da pessoa, né? Então, mas para dizer assim, os transtornos do estresse pós-traumático passa sozinho? Não, ele precisa sempre de tratamento. E aí o tratamento seria psicoterapia ou eventualmente medicamentoso também, doutor? Necessariamente medicamentoso e
psicoterápico, né? O transtorno de estresse pós-traumático, ele é um transtorno complexo que merece uma abordagem sempre multidisciplinar na medida do possível, né? Em que a pessoa puder fazer isso para que a gente tenha maior sucesso de que ela melhore e retome o seu dia a dia. Com relação à ansiedade, tem uma coisa interessante, Rô, quanto mais a pessoa se expõe, melhor ela consegue superar a ansiedade, né? Quanto mais ela foge, mais aquilo vai dominando a vida dela. A gente teve uma vez, há pouco tempo, um programa de aracnofobia, né? Com a médica lá dos Estados Unidos, brasileira que estuda lá nos Estados Unidos, e isso ficou bem claro, né? Assim, você se expor, você tentar enfrentar a situação é o ideal. Mas, claro que isso muitas vezes fica intenso e a pessoa não consegue fazer sozinha. Se não for inviável, a exposição a situações de risco, digamos, né? Porque a pessoa fica com medo de sair à noite ou sair próxima àquela região onde foi assaltada, ela ajuda a superar esse quadro de ansiedade, ela pode ajudar. Normalmente se começa com exposições a situações análogas, né? A pessoa teve um assalto numa rua escura sozinha à noite. Você não vai pedir para ela ir de novo sozinha à noite numa rua escura, né? Não seria nem irresponsável, mas expondo, às vezes, até mentalmente, né? Fazendo ensaios mentais sobre aquela situação, você vai expondo e a pessoa pode ir se dessensibilizando. Doutor, eu acho que tem uma questão importante de tudo isso que a gente conversou nos outros 2 blocos, que são as diferenças, né? Como a violência urbana impacta de forma diferente as áreas mais periféricas, as áreas mais vulneráveis e até a questão racial. E essas pessoas estão mais vulneráveis, inclusive, a desenvolver transtornos mentais por causa desse risco à violência. Sem dúvida, Rotem. A gente estava no bloco anterior falando do transtorno do estresse pós-traumático. Existe uma descrição de um fenômeno que hoje não é considerado um transtorno à parte, mas que é decorrente de traumas secundários, né, causados pelo racismo. Então eu lembro que eu escrevi uma época, a gente conversou aqui um pouquinho, na época que o Vini Júnior deu uma entrevista muito emocionada e ele, assim, desmoronando na frente, falou, vocês não estão vendo o que está acontecendo? A gente viu ali, né, uma pessoa desmoronando na nossa frente, por conta de, imagina, e ele é uma pessoa de destaque, com dinheiro e tal, imagina isso na realidade das pessoas que vivem isso cotidianamente, se sentindo ameaçadas, se sentindo perseguidas, se sentindo excluídas, sofrendo diversas formas de violência em função de serem quem são, em função da cor da sua pele, né? Em função da situação em que elas se encontram. Isso vai se acumulando a ponto de as pessoas terem um quadro muito parecido com o estresse pós-traumático, de não conseguirem relaxar, de não conseguirem se desligar de uma tensão contínua, de irem se endurecendo, embrutecendo emocionalmente em função dessas situações em que elas vivem. Então, isso é uma situação real e você citava, né, das vulnerabilidades socioeconômicas. É evidente, né? Evidente, porque a violência urbana, ela não é democrática. A gente fala do roubo de celular que acontece nos Jardins, né, o bairro nobre de São Paulo, isso tem que ser noticiado, mas o tanto de violência a que uma pessoa morando ou circulando pelos Jardins está exposta, não se compara ao tanto de violência que ela é exposta morando num bairro muitas vezes periférico, em que o Estado está ausente, em que ela vivencia a violência cotidiana, e isso também vai traumatizando. A pessoa não se acostuma. A gente se acostuma com um monte de coisa na vida, mas a gente não se acostuma com ver gente apanhando, com ver gente sendo morta, com ver gente sendo perseguida e achar que sua vida está em risco. O cérebro vai sempre falar isso é perigo, atenção, cuidado, perigo, atenção, cuidado. Isso vai desgastando emocionalmente a pessoa. Então, não só por isso, né, tem outros motivos, como mais ausência de Estado, mais dificuldade de acesso à saúde, enfim, outros fatores de estresse, como menos garantias. Tem vários fatores que levam as pessoas nas situações de vulnerabilidade a adoecer mais, mas sem dúvida nenhuma a violência urbana preponderante nesses lugares é outro, né? E eu fico pensando também, doutor, como a violência urbana impacta, a gente está falando aqui, né, de prejuízo para as emoções, para a nossa saúde mental, como impacta o desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Por outro lado, é difícil não comunicar para os menores o que acontece na realidade do país e do mundo até. Como é que deve ser essa comunicação com as crianças para também não atrapalhar o desenvolvimento de tantas habilidades e da própria segurança, da sensação de liberdade, de algo que é tão caro na formação de um ser humano, né, doutor? Pois é, essa é sempre uma questão, né, de como falar com as crianças, de como tratar do assunto com elas. E aí eu sempre recorro à analogia de quando a criança te pergunta, de onde eu vim? Como é que os bebês nascem? Né? Que é namorar? Enfim, você muitas vezes devolve a pergunta para a criança, o que você sabe, o que falaram, o que te contaram na escola, o que o seu amiguinho comentou, porque você vai tateando ali o quanto a criança já sabe, o quanto ela já vivenciou, o que ela ouviu e o quanto ela está pronta para receber a informação. E aí a gente não dá a informação nua e crua. Assim como você não dá a informação nua e crua sobre de onde vêm os bebês para uma criança de 5 anos, mas é a verdade, então não vou falar do assalto, não vou falar do latrocínio, não vou falar... Não vai. Você não vai mentir, você não vai falar que foi a cegonha que trouxe. Você pode falar da sementinha que o papai plantou na barriga da mamãe, você pode falar no nível que aquela criança está pronta para ouvir ou capaz de ouvir, mas você não dá a realidade nua e crua, você vai digerindo, né? Você vai adaptando e vai mudando conforme vai ficando mais criança mais velha, adolescente, assim por diante, né? Então, existe a necessidade de uma mediação, porque se a gente já tem dificuldade emocional de lidar com essa enxurrada de notícia ruim, com esse noticiário tão pesado, a criança não tem aparato emocional para isso, né? Então precisa, sim, de uma mediação. E como limpar a nossa mente de tanta informação negativa que acaba nos atingindo todos os dias com essas imagens também, doutor? Como tirar um pouco dessas imagens que ficam na nossa cabeça, de assaltos, de roubos de celular? A gente precisa ter uma gestão no consumo de conteúdo. Não é só porque está lá que tem que ser consumido. Eu comparo o conteúdo, né? Nosso acesso ao conteúdo, a gente está o tempo todo num buffet, como o quanto puder. Aí tem sushi com rocambole de goiabada, com lasanha, com um bolo floresta negra, com né, tudo ali misturado. Fala, então tá aqui é para eu consumir tudo. E você vai consumir tudo de uma vez, você vai se intoxicar e vai passar mal. Isso um dia você passa mal, ok, você metiu o pé na jaca um dia, mas você fazer todo dia, no almoço, café, almoço e janta, um dia depois do outro, isso, você vai ficar doente. Então, não é só porque o conteúdo está aí para a gente consumir que a gente tem que consumir tudo e tem que ouvir tudo e tem que saber de tudo o que está acontecendo. Faça uma gestão adequada. Vai ver noticiário, vai saber o que está acontecendo no mundo, vai saber. Soube o que está acontecendo no mundo? Ok, já soube, não preciso ver mais uma vez, não preciso ver mais uma vez a imagem, não preciso ficar me expondo àquilo continuamente. Porque o cérebro, de novo, ele quer nos proteger. E aí você vê uma imagem, não é com você, não é no seu bairro, não é na sua cidade, mas o seu cérebro não sabe isso. Ele está vendo alguém ser assaltado, ele está vendo alguém ser morto, ele está vendo alguma coisa ruim acontecer. O cérebro fala, nossa, olha o perigo aí. Está pertinho de você, porque está na palma da sua mão. O cérebro não sabe que aquela imagem foi gerada em outro lugar, está na palma da sua mão, está perto de você, emocionalmente. Então, quanto mais perto emocionalmente, maior o risco disso nos fazer mal. Então, a gente precisa ter uma gestão no consumo, consumindo com responsabilidade, e a gente também precisa ter esses alívios. É importante parar, é importante fazer atividade física, é importante ter um sono de qualidade, é importante, se você pode ter ali uns minutos para aprender uma meditação, para fazer uma prática contemplativa, enfim, é para dar esse respiro para o nosso emocional. Isso é importantíssimo para a gente dar aquela limpada, né, para a gente não ter essa sobrecarga no nosso cérebro, porque isso é igual estar vivendo e morando num buffet, como quanto puder, e a gente está comendo quanto puder, isso não vai dar certo. Doutor Daniel Barros, encerramos mais um programa Humanamente. Para quem pegou na metade, pode acompanhar a íntegra no site da Band News FM, na versão com imagens, no YouTube da Band News FM, programa gravado na nossa sala digital, com direção do nosso Glauco Genovese e também a nossa versão em podcast nos principais tocadores. Doutor Daniel Barros, muito obrigada, até semana que vem. Até lá!